Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu quero aqui rapidamente trazer aos nossos corações uma mensagem da parte de Deus que está inserida no Salmo 23, aonde a epígrafe diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Meus irmãos em Cristo, o salmista que descreve essa relação de o Senhor, ou seja, o Deus dele que era o Deus de Israel, com a figura de um pastor, é narrada por Davi. E é muito interessante porque ele vai começar a expressar a respeito desse salmo, dizendo algo muito interessante para nós. Porque o texto em si, ele começa nos trazendo uma questão que é muito importante. E algumas pessoas, em sua maioria das vezes, ao se deparar com este salmo de Davi, eles pensam que irão viver uma vida totalmente longe de dificuldades dos dias a dias. É interessante que ele vai dizer assim: o Senhor é meu pastor. Nota-se de que o versículo ele começa dizendo que o Senhor está com a letra maiúscula. Ou seja, ele está se fazendo uma referência ao Deus que Davi adorava, ou seja, ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. E é interessante que quando ele vai se referir a pastor, ele vai usar a primeira palavra do pastor como uma letra minúscula, dizendo a respeito do pastor. Aí ele vai dar uma vírgula e vai continuar: nada me faltará. É muito interessante ao refletirmos a respeito deste texto, porque algumas pessoas, elas quando leem, elas correlacionam a vida do pastor aqui como se fossem o ofício pastoral nos dias em que nós estamos vivendo, e não é. Porque a palavra de Deus nos ensina assim. Ele vai dizer que assim, como Deus, sendo Deus verdadeiro, ele lhe era como um pastor. Ou seja, um pastor que exercia a forma de um pastor naqueles dias em que ele está correlacionando este texto que está inserido no livro de Salmos. E é interessante que ele vai dizer assim: nada me faltará. Eu não sei na minha vida, eu tenho apenas certeza disso, mas eu não sei se na sua. Nós, como seres humanos, passamos, em sua maioria das vezes, algumas privações nos nossos dias a dia. E é interessante de que quando ele faz alusão dizendo que nada me faltará, ele não está se referindo aqui à ausência de algumas dificuldades do nosso dia a dia. Não. Pelo contrário. Se ele é de fato o teu pastor, você vai encontrar algumas dificuldades na sua vida. E é interessante pararmos e refletirmos a respeito disso, porque em algumas pessoas falta a moradia, algumas pessoas falta o emprego, algumas pessoas irá faltar a dignidade de ter uma vida sociável, algumas pessoas vai faltar o emprego, a saúde. São aspectos do dia a dia que irá faltar na vida de algumas pessoas. Mas é muito interessante quando ele vai se fazer alusão ao Senhor, dizendo que nada lhe faltará. Ele vai entrar agora no verso 2 dizendo assim: deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas.
Deitar-me faz em verdes pastos. Quando ele faz alusão a deitar-me, logo nós teremos uma palavra para se utilizar também como descansar. Todos nós, quando estamos cansados, nós chegamos, em sua maioria das vezes, à nossa casa, ao nos deitarmos, ou seja, numa cama, num sofá, isso está fazendo alusão ao descanso. Ou seja, mesmo que você tenha passado por essas dificuldades na sua vida, da qual eu já me referi anteriormente, somente o Senhor, Ele pode te fazer descansar, mesmo você tendo enfrentado ou estando enfrentando essas dificuldades na sua vida. Somente um verdadeiro pastor pode fazer isso. Porque nos dias em que nós estamos vivendo, aqueles que dizem estar aí muitas vezes na frente dos trabalhos, eles querem colocar as pessoas para frente, dando-lhes a oportunidade de serem alguma coisa, digo assim, no ministério, ministerialmente falando. Mas o verdadeiro pastor inserido no Salmo 23, ele trabalha de forma diferente. Ele vai guiar você pelos pastos verdejantes, fazendo você deitar e descansar-se. O verdadeiro pastor, ele não quer que a sua ovelha por si próprio, ele fica com a sua mente desgastada, aplicando a sua vida no dia a dia a tentar buscar coisas terrenas. Pelo contrário, o salmista vai dizer expressadamente, dizendo assim: Ele faz-me deitar-me em verdes pastos. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ele continua ainda dizendo assim: Ele refrigera a minha alma. O que é trazer refrigério à sua alma? É fazer a sua alma estar em paz, sabendo que você tem como Deus o seu único pastor. Automaticamente todas as coisas que adentrarem pelo seu ouvido, que poderão talvez te lançar para baixo, elas serão meramente palavras que não adentrarão dentro do seu coração, porque ele diz que somente o Senhor pode refrigerar a alma de um ser humano. E refrigerando a sua alma, diz a palavra que ele guia pelas veredas da justiça. Ele vai continuar dizendo assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que você ande pelos momentos em que você acredite que a sua vida irá se findar, a palavra de Deus nos ensina que Ele estará contigo. A tua vara e o teu cajado irão te consolar. Se aplicarmos a vara e o cajado na vida de um pastor na época em que Davi apacentava suas ovelhas, nós entenderemos a respeito do cajado. Que cajado, em sua maioria das vezes, hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, ela encontra uma forma pejorativa, em que as pessoas usam a palavra dizendo que ela é o cajado, e em sua maioria desce além nas pessoas que estão cultuando a Deus. Através da palavra, elas ferem o coração das pessoas. Mas nos dias de Davi, a vara e o cajado, ela tinha uma finalidade totalmente diferente. Cajado serve para conduzir as ovelhas. Por isso que nós, em sua maioria das vezes, aplicamos a forma de cajado, naquela época,
A palavra de Deus nos ensina que ela servia para tirar as ovelhas quando elas caíam em algum tipo de buraco, quando elas estavam em momentos de dificuldades, quando vinha um lobo, algum tipo de animal para tentar ceifar as suas vidas, o pastor as defendia com o seu cajado. Ele conseguia afugentar os animais que tentavam devorar a sua alma através do cajado. Em sua maioria das vezes, o que nós temos percebido nos dias de hoje é de que, em vez de tentar afugentar aquele que quer tragar a tua alma através do cajado, eles usam o cajado para tentar fazer você tornar-se uma pessoa afugentada da presença de Deus. Ele continua dizendo assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Preparar uma mesa na presença dos seus inimigos não significa que Deus, de uma forma que nós entendemos a respeito de uma mesa, que Ele vai nos trazer à presença aqueles que nos fizeram mal, de maneira alguma. Ele continua dizendo assim: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É muito interessante a respeito disso também, porque nos dias em que as ovelhas do seu pastor passavam por momentos em que os animais, como moscas, entravam em algum tipo de ferimento que elas obtinham, o pastor ele trazia do seu lado, em sua maioria das vezes, um tipo de chifre que tinha dentro dele o azeite. E este azeite ele derramava sobre as suas feridas e automaticamente as feridas elas eram totalmente curadas através do azeite, porque os animais ou os bichos que ali residiam tentando machucar, levar essa ovelha ao óbito, eles eram totalmente destruídos pelo azeite que lhe era colocada nas suas feridas. E quando se fala de azeite, nós falamos de unção, nós falamos de derramamento de azeite, nós lemos na palavra de Deus também que alguns homens de Deus eles eram ungidos, sendo derramado o azeite sobre as suas cabeças. Até nos dias de hoje nós usamos o óleo da unção, ou seja, o óleo, como diz a palavra de Deus no livro de Tiago a respeito da unção que é ortogada aos presbíteros, dizendo: se há alguém enfermo, chame os presbíteros e ele orará com o óleo da unção. Se houver-lhe cometido algum tipo de pecado, lhe será perdoado. Ou seja, é ortogado aos presbíteros essa autoridade dada por Deus a eles, que através do óleo, colocando as mãos sobre os enfermos, eles irão curar. Mas tudo isso em nome de Jesus Cristo. Aí ele vai continuar dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Bondade e misericórdia são coisas que aqueles de fato que estão diante de Deus, eles exercem sobre a vida do seu próximo. Você vai encontrar isso na vida de uma pessoa. Uma pessoa que é transformada, que obteve diante de Deus os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, amor. São os frutos. Por isso,
quando nós falamos em relação a frutos, nós conhecemos as pessoas pelos frutos, não são pelos dons que lhe fora outorgada. Porque eu conheço pessoas que têm o dom aí de expulsar demônios, pessoas aí que têm dom de variedade de línguas, de curar, mas que vivem na prática do erro. Por isso que eu vos digo que a respeito dos dons, a palavra de Deus nos ensina que os dons são dados por Deus e sem revogação. Ou seja, a pessoa ela recebe o dom. Ela tendo o dom, ela consegue continuar sua vida ministerial, mesmo estando no erro, exercendo o dom que lhe fora dado. Mas uma coisa totalmente diferente é de você olhar numa pessoa que está exercendo algum tipo de dom e não encontrar fruto. Se você não encontrar esses frutos que eu já vos disse, nesses tipos de pessoas, é melhor que você saia e procure orientação diante de Deus. Porque essas pessoas, em sua maioria das vezes, estão exercendo o seu ministério totalmente desregrado daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Como eu já vos disse a respeito disso. Por isso que ele vai dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já falei a respeito disso. Na minha vida, no meu dia a dia, houve época que nós passamos dificuldades. Não passamos fome, mas passamos dificuldade. Teve época na minha vida que eu estive enfermo. Teve época na minha vida em que nós nos deparamos com a solidão, com as dificuldades do dia a dia. Mas aí é que está a moral da história. Quando o salmista Davi vai se fazer referência ao Senhor como lhe sendo pastor. Ele vai dizer que nada lhe faltou. Mas nada que lhe faltou não está fazendo alusão de que ele teve uma vida plena, arregada. Pelo contrário, você vai encontrar na vida de Davi erros que ele superou. Ao se deparar com as dificuldades, ele foi até Deus. Se você ler o Salmo 51, você vai entender o que eu estou me referindo a respeito da vida de Davi. Davi foi aquele que teve, por ocasião, quando estava no auge da sua vida, passeando no seu palácio, ele observa de longe, com seus olhos, ele atenta a Batseba. E ele então manda um dos seus soldados tentar descobrir quem era ela. E ele então vai saber que ela era uma esposa de um dos seus valentes, por nome de Urias. E a palavra de Deus então diz que Davi, ao olhar, ele a deseja. E desejando-a, ele então vai obter uma relação com ela. E dessa relação ela vai dar à luz a uma criança que Deus irá matar. Que Deus não vai deixar essa criança se vingar. Mas é interessante a respeito disso, porque Davi, pensando ele de que ninguém saberia do pecado que ele estava cometendo, a palavra de Deus nos ensina que ele então vai dar cartas ao seu comandante por nome de Joabe, dizendo para Joabe: Joabe, você deve colocar Urias na maior fronte de batalha que nós iremos enfrentar. E ele ainda vai dizer: a espada consome tanto os que estão aqui como daqueles que estão lá. Ou seja, se ele morrer, morreu. É para essa finalidade que Davi queria que colocasse Urias na peleja. A palavra de Deus nos ensina então que ele morre. Então, você vai ter alguns erros na vida de Davi, que escreve o Salmo 23 que nós estamos meditando. Davi, ele passeia no palácio, ele observa
essa mulher por nome de Batseba, ele obtém uma relação sexual com ela, depois ele mata o seu marido, homicídio. E se você lê na lei, naquela época, uma coisa que Deus não tolera é homicídio. Judeus não. Mas por ocasião de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? É que ele entendia que ele, como homem, ele era falho. Mas, irmão Rodrigo, ele não era rei? Sim, ele era rei. Mas mesmo tendo a coroa, o bracelete na sua mão, sendo rei de Israel, ele sabia que como homem que ele era, ele estava a um ponto de errar, ou seja, ele poderia errar a qualquer momento. E existem pessoas que, infelizmente, no nosso meio, arrotam santidade. Pensam que simplesmente por estarem dentro de uma igreja, elas irão viver uma vida totalmente longe do pecado. Já pecam essas pessoas que dizem ou pensam não serem pecadores. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos da graça estavam. Porém, vindo Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, nascido por uma virgem, cresceu ao lado do seu pai José, adquirindo a profissão ali de um carpinteiro. A palavra de Deus nos ensina que, basicamente, na faixa etária de 29 a 30 anos de idade, então ele vai começar o seu ministério. Era a época que todos os homens começavam o seu ministério. Naquela época, era na faixa de 29 a 30 anos de idade. Então a palavra de Deus que Jesus ele começa então com 30 anos a exercer o seu ministério. E exercendo o seu ministério, então, Jesus ele veio fazer aquilo que pela qual Deus queria que o seu filho fizesse. Jesus ele veio para dar liberdade aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, ensinar as pessoas de que a doutrina que ele veio impor era essa, de que através das Sagradas Escrituras, nós, seres humanos, pudéssemos ter comunhão com Deus e com o nosso próximo. Isso é doutrina. É termos comunhão com Deus e com o próximo. E a palavra de Deus nos ensina, então, que Jesus Cristo, ele libertou pessoas que estavam sofrendo de enfermidades como paralisia, surdos, pessoas que eram cegas, pessoas, em sua maioria das vezes, que tinham problemas espirituais. Jesus ele veio e transformou a vida de muitas pessoas através do poder do Espírito Santo. Então a palavra de Deus nos ensina que como assim ele veio como uma ovelha para ser levado ao matadouro, chegou a época de Jesus ser crucificado. Começa aquele desembarque, manda Jesus a Pilatos, a Herodes, e eles então não encontrando uma forma de tentar lhe prejudicar, a Bíblia diz então que eles vão colocar diante da multidão um homem que causava grandes desafetos, um homem que viveu naquela época roubando, viveu cometendo grandes coisas ruins. E a palavra de Deus então diz que
eles vão perguntar para a multidão dizendo: nós temos ao nosso lado Barrabás, que cometeu grandes coisas ruins diante da sociedade, e a Jesus que nada fez. E a multidão alvoroçada pela voz daquelas pessoas que queriam crucificar a Jesus, eles diziam: solte a Barrabás e crucifica a Jesus. Então a palavra de Deus então diz que vai começar aquilo que nós chamamos de martírio. Jesus, ele é conduzido até o lugar onde ele receberia uma quarentena menos um de açoite. O que é quarentena menos um de açoites? Eram 39 chicotadas. Chicote esses chamados de azorrague, que era um tipo de chicote que eles tinham 12 pedaços de ossos ou de metais na sua ponta. Imagine você o carrasco com Jesus já amarrado aonde ele iria receber aquelas 39 chicotadas. Por que eles faziam isso? 39, uma quarentena menos um de açoite. Porque se o réu conseguisse sobreviver às 39, eles poderiam dar continuidade mais 39 açoites. Tudo isso Jesus fez por mim e por você, sendo o Senhor e pastor de Davi. Ele recebeu 39 açoites através de uma azorrague, ao ponto de alguns historiadores dizer que ao seu lado ser exposto seus pulmões. Como se não bastasse isso, Jesus ele teria que subir até o Gólgota. E naqueles dias, como nós sabemos, como eu já vos disse, havia já sido preparada uma cruz para a crucificação. E essa cruz que estava sendo preparada não era para Jesus, era para Barrabás. E a possibilidade de que a cruz era de Barrabás é a de que lá em cima no Gólgota, a parte horizontal da cruz, ou seja, deixa eu vos explicar melhor para que você possa entender. Lá em cima no Gólgota, a parte vertical da cruz já ficava, com um buraco feito no chão para que ela pudesse ser afixada. Só que a parte horizontal da cruz era levada por aqueles que eram condenados à crucificação. Então, Jesus ele tem que subir com a parte horizontal da cruz até o Gólgota. E ele subindo com a parte horizontal da cruz até o Gólgota, quando ele chega no Gólgota, aquela parte horizontal da cruz é posta no chão. O salmista, ele vai dizer que eles irão destroncar o braço de Jesus. Por quê? Porque diz os profetas que nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrado. Por que eu estou vos falando que a cruz era feita para Barrabás? Porque se a parte horizontal do buraco aonde eles haveriam de furar através dos cravos as mãos de Jesus, desse o comprimento certo, a cruz seria de Jesus. Mas como a cruz não era para ele, eles vão desconjuntar um lado do seu braço depois de haver afixado uma de suas mãos no madeiro. Então a palavra de Deus diz que eles conseguem desconjunturar o braço dele e afixá-lo com suas duas mãos abertas na parte horizontal da cruz. Mas para que a cruz pudesse se tornar de fato uma cruz como ela o é,
Jesus precisava ser pregado a parte dos seus pés. E ele então está ali agora pregado na cruz. E para que a cruz pudesse ficar de pé, soldados romanos, eles amarravam cordas na parte horizontal da cruz e eles iam puxando a cruz até ela ficar ereta, ao ponto do pé da cruz pegar naquela parte que havia feito buraco e ela vinha se aprumando, e quando ela já está próxima ao buraco com o seu peso, ela desce. E quando a cruz desce, você pode imaginar. Imagine você os cravos que furaram as mãos de Jesus, aonde você tem nervos que controlam os seus dedos. Imagine você com o impacto da cruz sendo erigida lá no Gólgota, as dores que Jesus sentiu por mim e por você. Foram dores inimagináveis. Somente quem passou pode falar de fato a respeito de dores. Exemplo para você sentir isso na pele. Só pode falar de dor a uma mãe que está aí chorando um filho que foi embora antes da hora, aquela que passou por esses momentos. Você vai entender isso se chegar alguém perto de você na hora que você perde o seu pai, a sua mãe, para tentar lhe dar as condolências, dizendo, eis meu pêsame. É totalmente diferente daquele que já teve a perda do seu pai e da sua mãe. O consolo é diferente. Então Jesus agora está sendo crucificado lá no Gólgota. E a palavra de Deus nos ensina que teve uma hora que ele teve sede. Ele pediu que os soldados romanos dessem-lhe de beber. E naquela época, talvez você não saiba disso, lá onde existia, por sua vez, porque não foi somente Jesus que foi crucificado, milhares e milhares de pessoas eram crucificadas naquela época. E existia, como vocês sabem, o banheiro romano. O banheiro romano naquela época não era um banheiro aonde nós usamos o banheiro de forma individual nos dias de hoje. Naquela época era um banheiro coletivo. E existia no banheiro romano, se você ler aí, talvez colocar a respeito do banheiro romano no YouTube, você vai aprender a respeito disso. Existia uma vasilha. E nessa vasilha era ali colocado vinagre. Vinagre naquela época também era usada para anestesia, como também para a higienização. E como lá no banheiro romano existia o hisopo através de uma vara que era ali lavar as suas partes depois que as pessoas fizessem as suas necessidades, ela era colocada, mergulhada dentro do vinagre. Por isso que a humilhação de Jesus foi muito grande, irmãos. É inimaginável você ter Jesus como seu pastor e não entender quando ele diz assim, o salmista Davi diz assim, o Senhor, com letra maiúscula, é meu pastor, com letra minúscula. Nada me faltará. Quando você lê a respeito disso, você vai entender que não é a ausência das dificuldades. Então, lá no Gólgota, quando ele diz assim, eu tenho sede, foi este pedaço de sopo com uma vara que era usado para a higienização que o soldado romano coloca em seus lábios que ele não quis beber. Então a crucificação foi mais injustiçada que você possa compreender.
A coroa de espinhos, segundo alguns estudiosos, não eram espinhos normais, eram espinhos venenosos. Por isso, o salmista, por isso, a palavra de Deus no livro de Isaías diz que o rosto de Jesus ele vai ficar totalmente desfigurado por causa dos espinhos que lhe transfiguraram a sua face, que foram lhe perfurado o seu crânio. E as pessoas, em sua maioria das vezes, não entendem quando o salmista vai fazer alusão a respeito do Senhor, dizendo que Ele é meu pastor. O verdadeiro pastor que você tem é este, que no dia a dia seu vai faltar bastante coisa. Pode faltar alimento, pode faltar amigos, pode faltar sua mãe, o seu pai, pode faltar ali a esposa, o esposo, os filhos, seus primos, primas, tios e tias. Pode lhe faltar até mesmo a saúde. Mas Ele é o único que pode te fazer descansar em pastos verdejantes. É saber de que quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para descansar, não existe coisas ruins que aconteceu no seu dia a dia que vai fazer com que você lhe perca a paz que somente o Senhor Jesus Cristo pode dar ao homem. Essa paz, ela não é proveniente de nós estarmos todas as vezes dentro de uma igreja, não. Essa paz interior que nós adquirimos é termos a compreensão que nós o temos como Senhor da nossa vida. E Ele o é. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesta noite. É apenas uma pequena explanação a respeito do Salmo 23 que eu queria vos trazer. Que Deus te dê saúde, te dê força, te dê uma boa noite de descanso. Que cada um de nós possamos meditar, refletir e entendermos um pouco mais a respeito das Sagradas Escrituras. Porque a palavra de Deus diz que nelas, porque julgais ter nela a vida eterna. A vida eterna é algo tão gracioso diante de Deus que ela não é dada aos seres humanos através da sua riqueza. Não. Pode ser o homem mais rico, como pode ser a pessoa mais pobre dessa terra. Quando eu digo pobre, é a pessoa mais necessitada de coisas materiais. Ela é ofertada a todos nós, através de Jesus. Por isso que Jesus ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém consegue adquirir salvação se não entrar pela porta. E a porta é Jesus. Porque o ladrão e salteador, ele entra, em sua maioria das vezes, arrombando a porta, pelas janelas. Ele arruma algum lugar para adentrar. Mas Jesus, pelo contrário. Lá no livro de Apocalipse diz assim, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ali eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cear com Cristo. É mesa preparada. É algo que ele tem lá no céu, diz as Sagradas Escrituras, preparada para cada um que aqui na terra confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Confessar Jesus como único e suficiente Salvador não significa que você, da noite para o dia, vai tornar-se uma pessoa que não irá cometer erros durante a sua vida. Pelo contrário.
a santificação na vida de uma pessoa, ela é proveniente do Espírito Santo. A obra da regeneração, homem algum tem poder de realizar na vida do homem. O que tem poder para realizar na vida do homem é a palavra de Deus. Por isso Jesus Cristo ele diz assim: eu sou o verbo de Deus que se fez carne e habitou no meio de vós. Jesus sendo o verbo, ele é a palavra. Jesus é a palavra. Ele sendo a palavra, não tem como você errar o caminho. A palavra de Deus diz que até os loucos encontrarão o caminho. Até os cegos conseguirão se guiar até ele. Meus irmãos em Cristo Jesus, ou seja, a salvação só é através de Jesus. Tem um hino que diz que meio de se salvar se inventam. Existem vários tipos de meios, vários tipos de caminhos que as pessoas querem tentar mostrar para vocês aí, mas eu quero te dizer que todos esses caminhos que são fora de Jesus são apenas atalhos. E atalho, em sua maioria das vezes, ele não lhe conduzirá ao verdadeiro caminho final. Talvez se você um dia queira ter essa comunhão, ter essa aceitação, essa decisão dentro de si, sabendo que o Senhor é teu pastor, que somente Ele pode te fazer deitar, repousar, descansar e guiar você em pastos verdejantes, somente Jesus pode conduzir um homem a tal entendimento. E isso não é proveniência da inteligência humana, é o que diz as Sagradas Escrituras. Certa vez, já vou terminar aqui, certa vez depois que Jesus ele havia sido crucificado, a palavra de Deus nos ensina que ao terceiro dia ele ressuscita. E estavam alguns discípulos. A Bíblia não fala qual o nome deles, mas diz que eram 2 discípulos que estavam indo ao caminho de Emaús. E de repente Jesus, aproximando-se dele, depois que ele já estava ressuscitado, Jesus ele vai parar e começar a andar com esses 2 discípulos. E eles estavam entristecidos. Por quê? Porque eles sabiam da fama de Jesus que ele havia realizado. Eles sabiam que Jesus foi crucificado e que ele havia sido enterrado. Só que eles, no caminho, indo para Emaús, Jesus veio depois de ser ressuscitado, estava entre eles andando, caminhando até o caminho de Emaús. E aproximando-se daquele caminho, já lá em Emaús, os discípulos disseram para Jesus, não o conhecendo, disse para ele: fica-te conosco, Senhor, porque já se faz tarde. Aí a palavra de Deus diz que Jesus continua sua caminhada. Então, o que Jesus disse para eles antes desse acontecido fez com que os seus corações queimassem. E eles disseram um ao outro, dizendo assim: por acaso não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele vinha nos expondo as Sagradas Escrituras? O que Jesus estava dizendo para eles é que convinha que ele padecesse, é que convinha que ele fosse entregue, convinha que ele fosse morto e enterrado, e convinha também que ele ressuscitasse. Ao terceiro dia, meus irmãos em Cristo Jesus, a morte que um dia irá ceifar a minha e a sua vida não teve poder sobre Jesus. Ele
ressuscitou, ele está vivendo hoje à direita de Deus Pai e ele intercede por mim e por você. Deus te abençoe, tenha uma boa noite. E se você quiser aceitar esse Jesus, é somente você dizer: Jesus, eu te aceito, que ele te ouve. Ele estará pronto para escrever o seu nome no livro da vida. E naquele dia, diz a palavra de Deus, que abrirão-se livros. Não somente o livro da vida, como vários livros irão ser abertos diante de você. Mas é necessário de que o teu nome esteja lá. Para que o teu nome venha estar lá, é necessário que você o confesse diante de Deus, acreditando que somente Jesus pode te conduzir para a salvação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.